E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Muito boa noite, queridas amigas, muito boa noite, queridos amigos da Quater TV. Hoje é dia 22 de novembro de 2021, uma segunda-feira, e esse é o Resistência em Debate, um programa produzido aqui na Quater TV e retransmitido por uma rede de canais amigos, canais parceiros e progressistas, como o grande canal Resistentes, o canal Inteligência Acima da Mídia, canal Rádio Navarro, canal A Favela Não Se Cala, canal Letra Selvagem TV, canal JDD, Jogo de Damas, também o grande canal Linha 743, do Leonardo Stoppa, e também várias fanpages, como a grande fanpage do blog da Dilma, no Facebook. Estamos também no Twitter, no Twitch e no Odysee. Aproveito para pedir para vocês já uma inscrição, um like e principalmente, se puder, fazer aí a divulgação com um compartilhamento nos grupos para aumentar a audiência aqui, não só nossa, mas também dos canais parceiros. Como hoje é segunda-feira, temos aqui a presença do nosso professor Paulo Berzotti. Boa noite, Paulo, como está você, apesar dos pesares? Boa noite, Salve. Boa noite a todas e todos. Num contexto difícil, mas feliz mais uma vez por participar do Resistência em Debate. Obrigado, Paulo. Vamos trazer o nosso grande convidado da noite, professor Gessé Souza. Muito boa noite, professor. Como está, apesar dos pesares? Boa noite, Salve. Boa noite, Paulo. Um enorme prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Bacana. A gente trouxe aqui o Paulo para fazer a entrevista, então, Paulo, se quiser ficar à vontade aí. Bom, boa noite, professor Gessé. Uma grande alegria, uma grande honra contar com a sua presença. Todos nós que somos militantes admiramos seu trabalho. Você já esteve aqui em Curitiba nas ocupações, não sei se você lembra, em dezembro de 2016. Ah, você estava naquela turma, então, Paulo? Eu fui acho que a pessoa que o levou, né, nas ocupações, na cidade industrial. Tá. Não sei se lembra, né? Tivemos na Tiradentes, na Emicida, na Nova Primavera, na 29 de março, no dia que fizemos a Assembleia. Paulo, um prazer te ver de novo. Muito Perdoe legal. não ter me reconhecido de imediato. A gente muda, né? Fora eu inclusive, devo estar mudado para algumas pessoas. Está de barba, mas foi um dia muito alegre que a gente comunicou que a vice-prefeita, prefeita em exercício, havia assinado. Depois não deu certo, né? Mas ela assinou ali a concessão das terras e você, inclusive, participou da Assembleia conosco. Foi aquela resistência que foi depois queimada por policiais? Foi, sim, 2 anos depois, sim, exatamente. Foi exatamente aquela que a gente foi, né? Sim, vão agora se completar 3 anos. No dia 7 de dezembro, uma sexta-feira de 2018, completo, uma barbárie. Mais de 100 ou 100 e tantas moradias que foram queimadas. Houve um policial que foi morto ali, e aí numa ação repressiva que durou 28 horas de ação policial, 28 horas, eles incendiaram a comunidade. Como hoje ainda assistimos lá no Rio de Janeiro a morte e os corpos lançados, né? Mas, enfim, então também é uma alegria revê-lo aqui falando de Curitiba, né? E uma alegria esse lançamento pela Quater da obra Patologias da Modernidade, um diálogo entre Habermas e Weber, que a mim me pareceu, não sei se é uma... Está aí a capa do livro, né? A capa da Jussara Salazar, muito bonita, e um livro que desde já é indicado aí a todas e todos. E um livro que me pareceu, professor, não sei se é uma interpretação válida, para nós, né? Para nós, uma arqueologia de Gessé Souza, né? Porque nós que acostumamos a ler tantas obras suas, né? Tantas obras que temos aqui, né? Isso apenas algumas. E também temos agora publicada uma obra, me parece que é o doutorado, né, seu, feito na Alemanha. Podia nos apresentar um pouco de que trata essas patologias da modernidade? Claro. No fundo, você tem toda razão, ele foi ali é um caminho da minha caminhada e tal, né? Eu descobri um pouco
enfim, cedo na minha vida acadêmica, que eu gostaria de entender algumas questões, como a questão como se produz a humilhação. Eu comecei a estudar de modo mais sistemático e quis ser um intelectual a partir dos 19 anos, e Marx foi o primeiro autor e a questão de Marx, que era como é que se dá essa dominação opaca, invisível, típica do capitalismo, entende? Que eu acho que Marx não resolve, não responde adequadamente nos meus parâmetros, né? Mas que aí eu fui atrás de outras pessoas que pudessem me esclarecer isso. Entende? Como funciona isso? Né? Entende? Esse mecanismo de poder que as pessoas não têm defesa em relação a ele, né? A humilhação vem como de uma forma avassaladora, etc. Né? Você não vê ninguém ali pessoalmente dominando, é um sistema impessoal, o que facilita muito esse tipo de processo e tal, né? E eu fui atrás desses autores que poderiam me ajudar nisso. Em contraposição a Marx, Weber, obviamente, né? Entende? Quer dizer, Weber é um autor extremamente sofisticado, eu acho, né? E é uma bobagem essa coisa que existe no Brasil de contrapor Weber a Marx, é a coisa mais maluca que existe, né? Porque, no fundo, e aí as pessoas confundem a pessoa, o homem, com a obra, que é uma coisa que eu faço questão e ótimo que eu nunca tenha confundido isso, eu acho, entendeu? Né? Porque aí você faz bobagem muita e tal. A obra é uma coisa, a pessoa é outra, entende? Né? Entende? No limite, para mim, a vida pessoal das pessoas é uma fofoca, interessa a família delas, entende? O que me interessa as ideias e a eficácia dessas ideias. Separar isso é muito bom, né? Então, porque Weber, apesar de ser um liberal, né? Como pessoa, etc., ele era o quê? A questão de Weber era como é que você compreende, né? Como se dá a dominação das pessoas, quer dizer, como se dá esse processo simbolicamente por ideias, né? Ideias que vão convencer as pessoas, né, da sua própria inferioridade, etc., e defender, veicular interesses que são dos privilegiados. Se você entende, a sociologia religiosa de Weber é como isso aconteceu nos seus primórdios e antecipando as formas como iriam acontecer no mundo moderno. Porque o mundo moderno vai dar uma outra máscara a essas necessidades, Paulo, porque elas são universais, elas são atemporais, típicas dessas necessidades humanas de se auto-interpretar, etc. E tal, né? E como essas ideias vão ser usadas de um modo para distorcer, né? Ou seja, humilhar, exatamente a questão que eu não havia encontrado em Marx. Né? Ao mesmo tempo, em Weber, você tem a questão do poder como sendo uma visão muito desencantada do mundo. Né? E eu achava legal a coisa emancipatória, entender como é que você aprende, porque o mundo não é só enganação e fraude, ele é processo de aprendizado também. Né? Como se dá esse processo de aprendizado? O Weber explica como se dá enfim, entre as grandes religiões mundiais, que é o tema principal desse livro, né? E dessa tese, no fundo, é uma leitura, né? Antes de tudo, da sociologia das religiões de Weber e como ela montou a modernidade, como ela montou o Ocidente. Que tem a conhecida expressão sobre o desencantamento do mundo. Né? Exatamente isso. Né? No desencantamento do mundo, ele não responde isso tão bem, percebe? Porque ele vai se refugiar numa ideia nietzschiana, no fundo, né? Goetheana e tal, a personalidade forte que resiste ao mundo inteiro. Mas não é assim, né? Existem processos de aprendizado, a história mostra, e eu fui com o Habermas tentar compreender isso. O Habermas já tinha me impressionado muito com o estudo de um livro chamado A Mudança Estrutural da Esfera Pública, onde ele mostra o quê? Ele mostra que a partir de 1750 entra um outro componente na sociedade moderna, entende? Quer dizer, que era conhecido como decadência, ideologia completa e tal. Isso não é bem assim. Tem um lado que é escuro, né? Entende? Ou tem um lado que é perverso, digamos assim, né? Que dá esse vocabulário, e tem uma parte que é aprendizado. Ele vai desenvolver essa ideia de esfera pública.
pública, né? O que é a esfera pública para Habermas? É quando você, além de poder, além de dinheiro, claro que isso continua sendo, né, fatores importantes, ninguém está negando isso, né? Ele não é juvenil, né? O contrário, né? Ele mostra o quê? Começa a entrar uma outra forma, que essa contradição em termos aí do despotismo esclarecido vai mostrar isso bastante bem, Paulo, porque se é despótico não pode ser esclarecido, né? Mas é uma dominação absoluta que agora vai ter que digamos assim, vender o seu peixe no público, vai ter que se mostrar a que veio, o que antes não existia. Justificação do poder, né? Essa justificação do poder vai se dar exatamente no instante em que vai começar a ter um público leitor, inteligente, que reflete, que discute, pela primeira vez na história, né? E que vai, então, né, começar a problematizar o poder a partir daí. Essa problematização, que ele vai terminar no tema lá da teoria da ação comunicativa, vai instaurar um processo de aprendizado extremamente importante no Ocidente, né? Então, ele pode ser manipulado, e é quase sempre, mas aqui e acolá ele tem efeitos que são espetaculares, né? Que são processos de aprendizado efetivo. E Habermas me permitiu compreender isso, né? Então, esse livro quer dizer, obviamente, depois eu estudei outros autores, como Pierre Bourdieu, os neo-hegelianos, etc. Aí eu estava afim de outras questões, mas vamos ficar nesse livro, né? Esse livro vai me esclarecer sobre esses dois aspectos, né? Como é que as sociedades aprendem, né? Entende? Mesmo no contexto pós-religioso, né? De onde está, e se existe aprendizado, isso é a noção de moralidade. Moralidade é isso, né? Você preservar a sua autonomia como indivíduo, etc., a partir da reflexão. Isso é a base do Ocidente, né? Inclusive a base moral última e mais importante do Ocidente. E Habermas consegue captar isso, como isso vira um processo de aprendizado coletivo, né? Sim. Desculpe pela longa resposta. Não foi longa, foi muito... eu, enfim, com muitas aspas, dei uma lida ali, uma preparada de uma leitura. Claro que a leitura tem muitos fundamentos, tem fundamentos que eu não domino, tem sua densidade. Mas a mim me pareceu que, de alguma maneira, a sua abordagem do Habermas introduz, se me permitir uma palavra de uso comum, algum otimismo de visão em relação a essa modernidade, que por mais que haja poder, que haja dificuldade, que haja manipulação, existe, e na própria esfera da língua, um telos de consenso, uma intenção de busca de consenso, de construção, que, de algum modo, trabalhou e trabalha positivamente na construção social. Se a minha leitura faz algum sentido, isso se chocou um pouco comigo com o título de serem patologias da modernidade, que, ao mesmo tempo, indicaria... a não ser que o termo patos seja empregado em outro sentido, existe essa... Porque o título contempla esse aspecto, enfim, como é essa questão? Claro. Não, esse tema também é muito interessante que você tocou, porque no fundo eu quis tocar, eu quis o quê? Eu quis fazer um estudo dos autores, entende? Eu não estava querendo escrever nenhuma tese. Você tem 31 anos, ou 30 anos, foi quando eu acabei e tal, você não tem nenhuma tese sobre o mundo. Que era 1991, é isso? 1991. 91, no começo, exatamente. Né? Mas eu terminei um pouquinho antes, enfim. Mas o dado né? Você não tem nenhuma ideia, nem eu acho assim que iria ter, né? Eu sempre tive uma humildade, graças a Deus, nessa coisa de aprender e tal, antes de poder, né, pensar assuntos a partir de uma perspectiva própria, conseguir, né? E eu não tive esse atrevimento com essa idade. Então, para mim, foi um negócio assim, eu vou procurar um mote aqui, porque afinal eu preciso escrever uma tese, né? E o mote que me pareceu interessante era esse tema do diagnóstico da modernidade entre os dois, porque me pareceu muito... Né? Você diz aí, quer dizer, no fundo, o Habermas tem uma noção das patologias, né? A patologia para Habermas é a contaminação pelos imperativos do dinheiro, basicamente, né?
de todas as outras esferas simbólicas, que é o que a gente efetivamente vê, né? Por exemplo, as redes sociais para fazer dinheiro, né? Entende? Coloniza o poder de, né? Imaginação, reflexão, discussão das pessoas, né? Está reduzindo os seres humanos a robôs, a formigas, não é isso? Né? Ou seja, isso é extremamente preocupante. A gente está vivendo um instante de regressão civilizacional, né? Certamente o mundo de hoje é muito menos interessante, inteligente e imaginativo do que ele era nos anos 60 ou 70, né? Quando estava explodindo aí fronteiras em todas as áreas e tal, né? Então, a gente está aí numa rebordosa disso, né? Mas isso não significa... O fato de ter regressões não significa que você não tenha aprendizado, né? E para Habermas, então, o que eu acho interessante, porque Habermas está falando da Alemanha, no fundo, né? Isso é muito interessante para que a gente... Claro que ele falou para o mundo inteiro, mas a partir da experiência alemã, e que eu acompanhei de perto, de alguma maneira, né? Eu vivi mais de 12 anos na Alemanha. É um povo que eu conheço bem e tal, tenho amigos de longa data, etc. E a Alemanha se via, né, essa geração dos anos 60, que é quem vai, né, refazer a Alemanha. A Alemanha antes era um protetorado alemão cheio de nazistas do governo, etc. Né? País fascista, não é isso? Horroroso. Né? E você vai ter, nos anos 60, uma nova geração que vai brigar com os pais, né? Percebe? E que vai jogar aquilo tudo fora e vai dizer nunca mais vai ter isso, a gente vai ser outra coisa, e a gente vai ser o contrário disso, a gente vai ser democrático e a gente vai proteger isso, que é uma coisa mais importante das nossas vidas, entendeu? Isso não é um aprendizado pequeno. Percebe, Paulo? A esfera pública alemã conseguiu isso. Percebe isso? Sim, né? Claro. Entende? Então, você teve aí, universidades foram montadas, acordos, consensos na imprensa e tal. Entende? Houve aprendizado, e o caso alemão, para mim, é muito típico disso, entende? Né? E aí eu penso sempre para o caso brasileiro. Se os alemães aprenderam, né, os brasileiros podem aprender um dia, entendeu? Né? Né? E aí você tem que jogar isso na cara das pessoas e tal, e você tem um esforço concentrado para isso. Habermas está falando disso, né? Entende? Então, as sociedades efetivamente aprendem, entende? Né? Eles transformaram uma sociedade racista, militarista, agressiva e tal, né? Numa coisa que não é o paraíso na Terra, obviamente, né? Mas é um dos países mais igualitários do mundo, né? Entende? Mais livres, né? Menos homofóbicos, menos racistas, então, embora isso tudo exista, claro, né? Mas comparativamente teve um país democrático hoje, né? Entende? Muito mais que França, por exemplo, entendeu? Então, não houve esse processo de aprendizado. Então, as sociedades aprendem, entende? Quando o Habermas está falando, olha, as sociedades aprendem, está falando, óbvio, porque a Alemanha aprendeu e tal. Eu aprendi, entendeu? Né? Ele era lá enfim, ela da Juventude SS e tal. Ele se tornou no maior filósofo vivo e tal, né? Então, defendendo coisas que é exatamente o contrário, etc. Então, eu acho que é isso que ele está dizendo. A saída de Weber é outra. É a saída individual, né? Entende? Que é a coisa do homem, né? O homem, o super-homem do Nietzsche, um pouco, né? Você vai criar seus próprios valores como cientista, como político, etc., independente se você vai ser compreendido ou não e tal. Entendeu? Tem todo um lado aí muito mais elitista, claro. Né? Entende? Bem claro, professor. Isso é uma saída individual. Perdão, Salvo. Não, bem claro. Muito obrigado aí pela resposta, muito transparente. Eu quero pedir uma licença para vocês dois aqui para trazer a Viviane rapidamente aqui, para ela apresentar um livro muito importante que a gente está lançando aqui na editora, professor Gessé. A Viviane, inclusive, é minha companheira, e ela fez a tradução desse livro, então eu queria pedir para ela falar desse lançamento, que acho que é assim, algo que vai ser importante também, se for possível, para a sua leitura, talvez, em algum momento. Por favor, Viviane.
Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite, Gessé Souza, Paulo, Sálvio. Eu peço desculpas já, porque eu estou roubando a cena e com algo muito mais comezinho aqui, né? Vocês estavam numa discussão teórica tão interessante. Na verdade, eu sou colega do Gessé, né? Eu sou professora aqui da UFR, e minha área é filosofia, é outra coisa, mas quando eu conheci esse livro, eu resolvi, olha, eu vou dedicar meus fins de semana à tradução desse livro e pedi para o Salve, olha, me deixa falar um pouquinho hoje com Gessé Souza, porque esse livro dialoga, Claro. ele dialoga muito com a guerra contra o Brasil, sabe? Olha que legal, sei. Olha que legal. Eu vou ler esse livro. Esse livro, eu tô já... A minha mão está coçando já para pegar nele, Viviane. Nossa, que bom. Porque, assim, realmente, assim, é uma coisa muito... No seu livro você trabalha muito a questão do uso do argumento da corrupção como uma maneira do imperialismo dos Estados Unidos se impor, né? A cooptação de certas categorias. Você fala muito dos intelectuais, e a gente viu isso com o nosso Ministério Público, hoje está muito claro, né? E, assim, sem querer me delongar muito, eu acho que esse livro, a vantagem dele, como ele trata de uma questão francesa, foi o uso do FCPA como uma ferramenta de guerra econômica contra uma empresa francesa para impor a aquisição dessa empresa pela General Electric, né? E aí ele conta todos os bastidores do sistema judicial e tudo. Eu acho que ele é muito importante para nós brasileiros, para aquela parcela, sobretudo, que ainda acha que a teoria da conspiração fala em intervenção dos Estados Unidos, sabe? Então, assim... Excelente lançamento, parabéns, né? Aliás, esse livro, professor, já vendeu 1 milhão de exemplares no mundo. Oi? Ele já vendeu 1 milhão de exemplares no mundo, esse livro, né? Olha, incrível. E ele teve muito interesse na China. A China ficou muito interessada porque são casos... Claro. Aliás, é um caso, né? Em que eles simplesmente capturam um diretor da empresa até vender. Muito interessante. Muito legal, Vi. Muito bacana. Então, mas eu não quero roubar, eu só falei isso porque eu pensei, gente, tem tudo a ver com a guerra contra o Brasil, né? Só que agora é uma guerra em nível mundial por causa dessa, né? E, enfim. Mas, olha, parabéns pelo lançamento, estou achando interessantíssima aqui a discussão de vocês, e eu me recolho aqui porque eu estou curiosa para ver a continuação do debate com o Paulo. Mas fica conosco, Vivi. Fica conosco aqui. Claro. Eu vou ficar aqui caladinha, então. Paulo, infelizmente, a gente tem só 5 minutos, pessoal. Isso quer dizer, né? O professor Gessé gentilmente abriu um espaço na agenda dele, me parece que já vai começar uma aula. Eu acho muito interessante, assim, no seu percurso, que você foi presidente do IPEA, né? E num dado momento se tornou uma pessoa com grande amplitude de interlocução na sociedade brasileira, no campo progressista, na esquerda, com sua crítica à Lava Jato, popularizou uma crítica a autores da tradição da sociologia brasileira e se tornou, pelo menos é o que dizem, a inspiração do grande enredo do desfile da Paraíso do Tuiuti de 2018, que foi um desfile absolutamente sensacional, que com um samba maravilhoso, que termina com o vampirão neoliberalista, que tem os manifestoches, é uma coisa assim incrível. Queria que você contasse um pouco como foi essa sua transformação de se tornar um interlocutor tão comum, o que o levou, como você sente isso, essa sua presença no debate? Enfim. É interessante, porque verdade, obviamente, enquanto intelectual, eu não tinha essa interlocução e tal, por fatores próprios do campo intelectual, que não, né, que tem a ver muito mais com, enfim, com uma guerra do que efetivamente com, né, uma guerra entre competidores e tal, e não o valor da verdade e tal, né? E foi um acaso, portanto, porque eu era um acadêmico, etc., né? E no fundo, obviamente, eu venho pensando. Eu estudei esses autores todos e tal para repensar o Brasil de um outro modo, né?
tirando um pouco de cada um deles, etc. E eu achava que, enfim, de uns 20 anos para cá, foi quando eu tive essa intuição de uma história escrita para condenar o povo e tornar a elite, né, invisível, né? E que todo mundo entrava nessa armadilha, sem exceção. Né? Basicamente é isso, sem exceção. Nem na vida intelectual, a única exceção parcial é Florestan, também no nível político. Né? Entende? Isso era da esquerda, da direita, etc. E tal, né? O pessoal lá, quando eu estava, achava a Lava Jato legal e tal, né? Ministro, altos funcionários do PT, etc. Entende? E eu tinha a ideia de que, quer dizer, eu fui reconstruindo como é que essas ideias tinham entrado na vida política do país, via imprensa, via indústria cultural, via universidades, via se fantasiando de teoria crítica, etc. Né? Então, isso era o que eu tinha pensado a vida inteira. Com o golpe, ninguém sabia o que estava acontecendo, por quê, como e tal, né? Tanto que nem houve reação efetiva. Foi uma surra, né? Incrível. E eu tinha a alternativa, eu tinha a visão alternativa. Eu tinha construído com pesquisas empíricas, com tudo, eu tinha montado isso. Foi o meu trabalho de vida, né? E eu disse, pô, agora... E aí eu vi que eu não poderia, a partir desse livro... Esse livro lá, que é em linguagem acadêmica, hermética e tal, vendeu quase 50 mil livros e tal, né? E um pouco eu virei, assim, um cara do governo que defendia o governo, né? Nos jornais e tal. Aí comecei a ser chamado assim, olha, explica aí o que está acontecendo e tal. Né? Os últimos 6 meses do governo Dilma, eu meio que desempenhei essa função, né? E aí eu pensei, puxa, eu posso agora escrever de um jeito que as pessoas entendam, não fica uma coisa, né? Que é isso que eu acredito que seja a função do intelectual, né? Então, um pouco, a partir disso, eu comecei a tentar aprender como é que eu poderia dizer aquelas coisas que eu dizia de modo abstruso, como acadêmico, de modo que as pessoas entendessem, todo mundo entendesse. Eu comecei a ver que é possível isso, né? E é uma falha sua ou nossa, quando a gente não consegue fazer isso. Tudo é compreensível e tal, e eu comecei a trabalhar nisso. E aí os outros livros um pouco foram decorrência disso, já de estudos que eu havia feito o tempo todo, pondo numa linguagem que fosse compreensível, etc. Né? Com começo, meio e fim, eu sabia que eu tinha que me contrapor a interpretação dominante de Sérgio Buarque, etc. Né? E começando do começo, centro, meio e fim, etc. Ou seja, né? Do ano zero da sociedade brasileira, porque essa forma, inclusive, que eu tinha aprendido, as religiões também são desse modo, então as ciências que vão montar a identidade nacional têm que responder essas mesmas questões. Tem, de novo, Max Weber, né? As coisas que eu aprendi com ele e tal, né? E as pessoas e as sociedades têm essa carência, têm essa necessidade, né? E eu achei que era a oportunidade de pôr uma visão do Brasil a partir de baixo, a partir dos que sofrem, né? Explicitar essa humilhação, né? Que, a meu ver, estava sendo sufocada, né? Por um discurso elitista e um discurso, enfim. E o desfile é muito difícil escrever fácil, né? Opa, falamos junto. É muito difícil escrever fácil, né? Exatamente isso. Você disse tudo, porque eu fico escrevendo e reescrevendo e tal, né? É um trabalho quase literário, assim, né? Porque como é que você vai dizer em formas diretas, sem grandes coisas, e começar a ter, não é? A ter formas de você chegar, porque você tem que chegar nas pessoas pelo afeto, e não pela reflexão. Reflexão são os acadêmicos malucos que montaram hábitos para isso, né? Pega questões que tem nada a ver com a vida e começa a... Né? Entende? A gente monta isso não é uma coisa natural. Né? As pessoas não têm isso, é como na literatura, você pega pela emoção, né? Mostra o sofrimento, mostra a coisa, a pessoa se identifica primeiro, depois você entra com a explicação. Foi isso que eu aprendi, basicamente, né? E tentar dizer a coisa de um modo mais simples e direto, e enfim. Eu fiquei muito, muito contente que isso está dando certo.
A coisa que eu mais gosto é saber que pessoas, né, praticamente todas as pessoas entendem o que eu digo no livro ou numa live e tal. E é claro que tem que tentar fazer isso sempre melhor. O professor está Muito enrolado com o legal, tempo, acho que Paulo. o tempo, né? É Muito isso aí, pessoal. legal. Vou ter que me despedir de vocês. Claro, O papo está ótimo agradecemos aqui. muito, muito Grande legal. abraço, tá? Eu só gostaria E de dizer só uma coisinha, diga. não, só que dizer que eu sou uma leitora contumaz sua, então fico muito honrada assim de ter conversado assim, ainda que brevemente aqui. Gostaria de parabenizá-lo pelo livro e dizer que eu vou pedir a Cotter então para te enviar um exemplar, tá? Que Maravilha, os seus livros, Viviane. aliás, me ajudaram Super gentil de ajudaram. sua parte. Claro, obrigado, agradeço muito. Um abraço, Salve. Um abraço, Paulo. Grande abraço, Legal, professor. Obrigado professor, pelo muito esforço de legal, estar aí. muito legal. Etc. Né? E depois eu quero esse filme, que eu quero pôr nas minhas redes, tá? Depois a gente vê como... Pode deixar que a gente manda para o senhor. Grande abraço. Muito legal. Até mais. Fique à Legal, vontade, por professor. favor. Paulo, É desculpa, eu isso falei aí. por cima da tua fala e... Não, imagina, ele talvez não. E acho que podemos mostrar novamente o livro, Salve. Então, Podemos. essa primeira parte do programa, entrevistamos o professor Gessé Souza, que, para grande alegria e honra da Cotter, está lançando Patologias da Modernidade, um diálogo entre Habermas e Weber. Gessé Souza, com a bela capa da Jussara Salazar, mais um lançamento progressista interessante da Cotter. O livro com adaptações, né, a tese de doutoramento defendida na Alemanha em 1990 para 91, e, como eu falei, de alguma maneira recupera os fundamentos, as origens, a arqueologia do pensamento do Gessé Souza, que tão importante tem sido na construção da resistência que todos nós nos dedicamos. Parabéns, Salve, pelo lançamento. Obrigado, Paulo. E lembrando que esse livro tem uma orelha... Bacana. Lembrando que esse livro tem uma orelha do Crisanto Figueiredo. A orelha do livro foi escrita pelo Crisanto. E hoje o Crisanto está com um compromisso, né? Ele, infelizmente, ele estava para chegar aqui, mas até agora não conseguiu chegar. Nesse sentido, Viviane, muito bem-vinda a tua chegada aqui para a gente continuar esse papo aqui. Eu queria ver se vocês dois se disporiam a falar sobre o Chile. Eu sei que nós temos poucas informações e tudo mais, mas ao mesmo tempo também a gente acompanha essa ascensão mundial da ultradireita, né? Eu recebi com muito torpor, muito espanto. Eu não estava esperando isso. Estava esperando que depois de uma constituição com mulheres majoritariamente e tudo mais, a gente ia ver um Chile democrático e maravilhoso, e de repente, não, né? Você vê de novo a ultradireita aqui do lado agindo, né? Então, não sei se vocês disporiam a falar sobre isso. Posso fazer uma última pergunta antes ainda a respeito do livro do Gessé Souza? Vai ter lançamento presencial? Eu pergunto porque hoje eu vi uma notícia de que a livraria da Unicamp, né, que livraria que fica lá na Unicamp, ela voltou a receber as pessoas. Então, quer dizer, as coisas já estão voltando, né? Eu não sei se ele está em Campinas, onde que ele está. Eu tô lendo aqui o comentário do Jaime, muito bom. Você disse, bom, nós não combinamos nada com ele por enquanto de lançamento presencial. Para ser honesto, eu nem perguntei se ele está no Brasil. Ele estava na Alemanha até recentemente, não sei se ele já está no Brasil. A conversa hoje foi meio rápida, Vivi, mas em algum momento terá um lançamento presencial, sem dúvida. Sem dúvida. E também a gente já está com mais 2 originais dele em preparação. Né? Então, tem um que já deve entrar em pré-venda, creio que já na semana que vem, e o outro é para o ano que vem. Né? Então, o Gessé vai ficando aí uma figura da casa para nossa honra. Então, Paulo, como é que você viu esse negócio do Chile? Bom, então, eu acho que existe um grande paradoxo, né, que se revela uma contradição acentuada entre o resultado eleitoral que foi obtido para a escolha dos constituintes, que foi muito celebrado,
e que teve uma vitória bastante expressiva de candidatos progressistas, também com representação indígena, uma grande diversidade étnica e social, e o resultado de ontem. Há uma diferença porque para a Constituição, para a Constituinte, participavam também candidatos e candidatas independentes, não filiados a partido. Então, na esteira das mobilizações de 2019, que foram grandes, né, massivas, isso gerou ali uma participação interessante desses candidatos, talvez não tão identificados com o que nós, na linguagem jornalística, vamos chamar de política tradicional, política partidária tradicional. Então, eu acho que a primeira reflexão é que serve de alerta de que, assim como a resistência não morreu, também o fascismo é resistente, é resiliente, entendeu? Ele permanece, né? Então, os resultados da eleição municipal do ano passado, por exemplo, no Brasil, também não foram assim tão positivos, né? Então, mesmo tendo havido uma participação popular importante para a escolha da Assembleia Constituinte, houve agora uma reação forte da direita e da extrema-direita. Eu não sei se todo mundo acompanhou, foram para o segundo turno 2 candidatos, né? Um da esquerda e outro da extrema-direita. O candidato que obteve a maior votação, foi o José Antônio Casti. O Casti é realmente da extrema-direita. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no começo do governo Bolsonaro, em 2019, ele foi ao Chile num encontro com outros presidentes e tal. E o presidente já era o Sebastião Pinheira. E ele chegou lá e elogiou o Pinochet. Não, porque não sei o que o Pinochet. Isso causou um constrangimento muito grande. O Pinheira é de direita, mas o Pinheira fez questão de falar, não, Pinochet não, nós somos de direita no sentido dentro do espectro político democrático, liberal, eu sou um candidato de direita, defendo valores de conservadorismo de comportamento, de liberalismo econômico, mas eu não estou dizendo que eu defendo torturar, matar. A ditadura no Chile foi particularmente violenta, como todos nós sabemos. Mas o Casti, o atual, que ganhou, ele teve, acho que, se não me engano, cerca de 28,5% dos votos. A eleição foi muito pulverizada, né, salve Viviane, mas ele ganhou ali, se aproximando de 30%. O Casti reivindica a herança pinochetista. Em especial, ele reivindica o Guzmán, o senador Guzmán, inclusive foi assassinado, foi morto, né, em 91, se não me engano. Então, ele reivindica um prosseguimento daquela tradição. Eu não sei se ele vai chegar ao ponto de defender que se torture, por exemplo, mas ele vai defender o nome dos torturadores, porque é um governo que está explicitamente defendendo o Pinochet. Então, aquele constrangimento acabou, aquele constrangimento era só uma capinha, o eleitorado, em sua maioria, não participa desse constrangimento. O candidato da esquerda, que foi ao segundo turno, olha, eu já vi pronunciado de mais de uma maneira, o Gabriel Boric, eu diria, assim, olhando, mas já vi Boric, eu fiquei em dúvida ontem, assim, no noticiário. O Boric é muito novo, tem apenas 35 anos, eu acho que ele está no limite da idade de poder ser candidato. E ele é mais identificado propriamente com a esquerda do que, digamos, com a centro-esquerda. E vem um pouco na esteira das mobilizações de 2019, embora represente um setor, digamos, mais partidário, entre aspas, mais moderado, que busca mais o diálogo, porque grande parte daqueles que votaram em candidatos independentes, aparentemente, não foram votar. O voto no Chile é facultativo, o comparecimento entre 45% e 50%, me parece um comparecimento muito, muito baixo, né? E, portanto, muita gente se abstendo, e essa abstenção produzindo. No cômputo geral de candidaturas,
seriam candidatos mais à direita. A direita teria tido 57%, mais ou menos, né? E a esquerda 42%, 43%, então a extrema-direita entra como favorito. Detalhe curioso, o candidato Parisi, que fez, como o Luiz Miranda fez aqui, só que o Luiz Miranda fez para deputado, ele fez campanha nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele alegou que não podia vir, por causa da Covid, não sei o quê, e ele teve quase 13% dos votos. Você imagina votar, 13% votarem um candidato liberal, de direita, não se sabe se na hora H ele vai compor com a extrema-direita, que seria o mais provável, ou vai ficar no muro, alguma coisa, mas que obteve 13% de votos, sem pisar em solo chileno. Eu acho que para nós serve mais uma vez de alerta, é a minha visão. Eu não acho realmente que o Bolsonaro esteja morto, entendeu? Eu acho que na Argentina o resultado já foi mais à direita, e no Chile. Eu acho que, obviamente, o Lula é o favorito no Brasil, não estou com posturas derrotistas, né? Mas acho que eles continuam, infelizmente, competitivos. Só para concluir, o contraste foram as eleições na Venezuela, primeira eleição, certo tempo aí que a oposição participou, a eleição teve acompanhamento internacional, teve observadores, inclusive, da ONU, que não vinham observar eleições lá, me parece, há 15 anos, a eleição para governos estaduais, o estado ali mais populoso ficou com oposição, mas 20 dos 23 estados ficaram com o governo chavista. Lá também o voto é facultativo, também a participação não foi tão elevada, mas de todo modo ficou aí esse contraste. Muito bacana, Paulo, muito completa a sua exposição. Deixa eu aproveitar aqui e trazer o Crisanto, que acaba de chegar. Ô, Crisanto, tudo bem? Pena que o G7 precisou sair um pouco antes, e aí você, que o autor da orelha... Faltou a orelha da nossa conversa. Faltou a orelha, faltou ouvidos. Desculpa, trocadilho tosco. Não, mas legal, muito bom aí. Legal estar com a Vivi aí, né, Vivi? Muito legal. Pois é, eu acabei, como é que eu vou dizer... furando aqui, né? Não imagino. Me Viviane, mas você teve uma participação no GC ali também, quando você... O Salve também, mas você é uma amiga sua, não vou lembrar o nome, me desculpe, gravaram aquele vídeo ali, denunciando a Lava Jato. A Isabel. Isabel, esse vídeo está disponível ainda, né? Foi muito interessante ali, foi muito legal aquela presença, foi no auge ali da Lava Jato, né? Eu fui cinegrafista só. Foi uma semana antes do julgamento em segunda instância. E a gente queria condições melhores, mas não dava tempo, né? Porque a gente só podia ir lá no domingo, que era o dia mais silencioso ali da rua, onde ficava o escritório do Zucoloto. Olha só, o Corda Bamba aqui, vivianíssima, né? Muito legal. E olha obrigada, quem tem. E olha o nosso querido Bruno Meirinho aqui. Que honra. Um abraço, Bruno Meirinho, para o Edu Bier também. E tivemos um membro, Salve, no início do programa, um novo membro que chegou. Tivemos um novo membro, já vou saudá-lo também. O Meirinho vem a qualquer hora aqui conosco. Bom, a gente já tem conversado, qualquer hora vamos trazer o Meirinho aqui. E vamos pedir inscritos, né? Que todos façam como o Bruno Meirinho. Se inscrevam no canal da Cotter TV. Estamos indo para 10 mil inscritos. A Cotter, que se transformou numa importante editora progressista do Brasil, e o canal da Cotter também no YouTube resistindo, aí bravamente, em outras plataformas também. E, enfim, a inscrição é uma coisa simples. O like também, para quem gostou, é também bem-vindo. Assim como o Rubens. Assim como o Rubens. Eu queria destacar aqui um comentário aqui rapidamente, que não está tão rápido assim, porque está meio travado aqui, mas já chego lá. Não. Puxa. Que é do canal Resistência, aqui o Paulo França. Então, não é esse que eu coloquei aí? Então... Eu ia pôr o outro, mas esse é muito interessante. Eu não sei se o Paulo e o Crisanto viram essa entrevista, Eu vi, muito boa.
Entrevista dada por DCM, me escapa agora o nome da companheira que fez a entrevista, infelizmente. É a Sara Vivacqua. Sara Vivacqua, Sara né? Vivacqua, é nossa amiga. Muito legal, a entrevista feita em inglês, né? Bem fluente ali, e legendada, naturalmente, né? Entrevista muito detalhada e muito impactante, na verdade, a entrevista do John Kiriakou. Tá no DCM essa entrevista DCM, com a Sara Vivacqua. E talvez a gente vai subir lá na Cotter também, mas vamos ver ainda. Mas vai estar disponível no DCM. É em inglês. Bom, a Sara mora em Londres, né? Mas está legendado em português, está bem tranquilo para quem não está acostumado com inglês. Olha só, temos um novo membro na comunidade. Bruno Meirinho. Querido Bruno Meirinho. Obrigado, Bruno. Obrigado. Eu quero desafiar aqui publicamente o Bruno a vir fazer um programa na Cotter. O Bruno tinha que ter um espaço, né? Porque... É mesmo. Enfim, o Bruno foi 2 vezes candidato a prefeito de Curitiba. Segundo a Viviane, foi o ganhador do debate, né, Viviane? Você lembra que você... Eu acho que ela nem conhecia o Meirinho pessoalmente, mas ela falou assim, nós conhecíamos ainda meio que recentemente, ela disse, mas esse cara aqui é o melhor do debate, não sei o que, pô, esse é o Meirinho. Eu estava nos bastidores quando eu vi o Bruno Meirinho ser cumprimentado por ninguém menos que o Beto Richa, que foi catracado pelo Bruno Meirinho, e o Beto Richa, no final do debate, foi lá e cumprimentou pela atuação. Pô, grande Bruno Meirinho. Grande Bruno Meirinho. Muito legal, Bruno, muito legal. Então, pode falar. Não, eu queria comentar um pouco da entrevista do John Kiriakou, pode ser? Não sei se você ia fazer. Claro. Alguns detalhes que chamaram muito a atenção. Ele era estudante, se não me engano, me escapou ali, de psicologia, sabe? E ele fez um perfil psicológico de alguém, fez um perfil crítico, um perfil progressista, acusando o racismo ali, a potencial sociopatia da pessoa que ele descrevia. E o professor, então, o chamou de canto e disse, olha, eu não sou professor, na verdade, eu sou um agente da CIA. E eu gostaria de convidar você gostaria de se tornar um agente? Essa história eu acho notável, porque como essa cooptação é feita também na universidade, em primeiro lugar, e também são cooptadas pessoas progressistas. Porque o Kiriakou, apesar de ele dizer, não, a CIA admira os fascistas e tal, ele fez uma carreira na CIA não sendo um fascista, mas sendo alguém com postura progressista. Nós comentávamos a respeito do Sérgio Moro, num outro programa, a wilsoniana do Sérgio Moro. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, acreditava, né, que os Estados Unidos tinham um papel histórico de levar a civilização, a racionalidade ao mundo. O mundo que não fosse kantiano se tornaria kantiano, por bem ou por mal. Pode parecer uma ideia, é uma ideia cínica, em última análise, sem dúvida nenhuma. Não estou defendendo que essa seja uma ideia sincera, mas para mim, me chama atenção na entrevista, porque há alguns pontos, claro, bastante evidentes. A participação da CIA na Lava Jato, como ele diz que a CIA está envolvida na queda de presidentes e regimes progressistas, como no caso da presidenta Dilma e do da prisão do presidente Lula, mas como também há uma sofisticação neles, uma sofisticação intelectual e eu diria até uma sofisticação moral. Repito, eu não estou isentando de cinismos, mas são cinismos que se justificam mediante discursos muito bem elaborados. Eu comento isso porque muitas vezes, quando fazemos análises mostrando a complexidade, a sofisticação das redes de poder, as pessoas dizem assim, isso é teoria da conspiração. E dizem, em parte, que é a teoria da conspiração porque não acreditam que o regime possa fazer certas manobras tão sofisticadas. Eu acho que também por isso vale a pena acompanhar a entrevista, porque ele é uma pessoa mega qualificada. Ele fez carreira como analista na CIA, depois recebeu treinamento
como agente de operações de campo na CIA, diz que movimentou, ele movimentou no Paquistão, se não me engano, no Afeganistão, desculpe, cerca de 10 milhões de dólares, só ele. Diz que o dinheiro corria solto e ele é uma pessoa sofisticada. Estados Unidos, Reino Unido, tem 3 séculos de poder. Eles exercem o poder com muita sofisticação, não apenas bélica, mas também uma sofisticação intelectual. É esse tipo de inimigo, e é um inimigo insidioso, né? Acho que também por isso a entrevista é interessante. Não sei, Viviane, enfim, uma ideia que me ocorreu. Era uma pessoa sofisticada, uma pessoa que foi, sei lá, 20 anos agente da CIA, ou mais que 20 anos. Eu não tinha, assim, claro que você percebe, né, realmente a qualificação, a sofisticação, o raciocínio super apurado e a compreensão muito arguta, né, da realidade geopolítica, enfim. Eu tinha percebido essas coisas, mas eu não tinha amarrado dessa maneira assim, tão bem acabado. Falante do grego e do árabe. E do árabe, exatamente. Até por isso ele foi, né? Até por isso Sim. foi ele selecionado para ir para lá. E agora, essa sua... Eu fiquei um pouco assim com a pulga atrás da orelha quando você falou que o Moro é um admirador do Woodrow, né? Porque... Não, é que ele foi levado a dar palestras no Woodrow Wilson Center. Não sei se admirador é a melhor palavra. Talvez ele nem soubesse direito, mas ele passou por treinamento lá. Sim, no Instituto, certo. Que é o Instituto do Partido Democrata, que está, não é o Instituto do Partido Republicano. Né? Porque, assim, essa sofisticação que a gente percebe no Kiriaco, por exemplo, Sim. a gente não... não... Do Moro está um pouco longe. Está um pouco longe. Talvez a gente percebesse mais assim, uma subserviência. Subserviência a um grande presidente da República, tem que ser dos Estados Unidos, não pode ser de outro lugar, que a gente percebe no Dallagnol também, né? Assim, um deslumbramento com o que eles julgam, né, superior e tudo mais. Né? Mas acho que eles não apontam. Eu acho que talvez, né, Paulo, essa tua compreensão, que eu concordo plenamente, eu acho que tem uma coisa assim, eles são muito prosélitos, né? Então, tanto na época da ditadura, o trabalho que eles fizeram junto quer dizer, um pouco antes da ditadura de 64, junto ao exército e tal, eles faziam muito campanhas mesmo de defesa, né? A nossa história ao lado deles na Segunda Guerra Mundial também, de alguma maneira, contribuiu para essa aproximação. E eu acho que aqui na Lava Jato foi uma coisa semelhante, quer dizer, FBI, CIA, vindo a Polícia Federal, fazendo essas intervenções com gente que, como bem lembrou quando a gente entrevistou aqui o Lenny Streck, né, gente que sai das faculdades de Direito admirando os Estados Unidos e com uma intenção fascista. Só que eles não podem se dar ao luxo de fazer o proselitismo apenas com gente da direita, porque eles também precisam justificar o império, né, Paulo? Não sei se você concorda, com base num discurso de soft power que justamente precisa ter um pé nos dois lados, precisa também fazer entrar nos círculos universitários, entre os estudantes de filosofia, entre os estudantes de sociologia, e, portanto, lá você não pode simplesmente defender a tosquice que o Dallagnol defende. Né? Pouco nesse sentido também, que o Crisan está falando, me chamou a atenção que o Kiriakou, né, mais ou menos a pronúncia do nome dele, ele só vai se levantar mesmo contra a tortura. Sim. Mas o que ele fazia já não era uma coisa, né, assim, só a tortura mesmo, quando chega na tortura física, aí talvez até por uma questão mais psicológica do que outra coisa, ele recua, e aí resolve, né, mas isso me chamou muito a atenção, que o que ele fazia antes já era algo muito complicado, né, e já que eu estou com a palavra rapidinho, eu só queria aproveitar, já vou te passar, tá? Só queria lembrar que o Meirinho, ele ficou membro... eu já vi aqui no cadastro, que ele ficou membro também com a opção de Clube do Livro. Então, essa opção é bem interessante. Quem puder, quem
dispuser de condições, custa R$ 49,90 por mês, mas aí você contribui com R$10 para o canal e os R$ 39,90 você recebe em casa, já com correio, com tudo, o melhor lançamento do mês. Então, só para lembrar isso, essa opção, se alguém quiser ficar membro nessa opção maior, recebe um livro em casa todo mês. E novamente agradecendo o Meirinho aí por ter juntado. Por favor, Viviane, desculpa aí. Não, depois eu não sei se o Crisanto já tinha concluído também, Crisanto. Não, eu queria só voltar a essa questão, né, do Paulo, porque outra coisa que eu me lembrei quando ele fala das pessoas que são cooptadas, né, como aí os lavajatistas foram cooptados, ele dá 3 alternativas, né, ou é uma questão ideológica, ou é uma questão financeira, ou é o ódio, né? O ódio, então, é muito interessante. Então, parece assim que ele é um pouco isso, que apesar de uma certa visão progressista, ele não tem em muito boa conta os aliados que eles agremiam, né, que eles conseguem conquistar nos países em que eles atuam, né, até porque a questão ideológica parece que ele diz, é um punhado aí de porcentagem, 2%, sei lá, muito pouco, né, porque você podia salvar por aí, mas não, é dinheiro e ódio, né. Então, a primeira coisa aí, que eu queria falar a esse respeito, eu queria falar um segundo, sim, sobre o Clube do Livro, gente, assim, sem querer ficar insistindo demais nesse livro da Arapuca, mas esse livro, desde que eu voltei de viagem, né, eu combinei com o autor do livro lá na França traduzir, desde que eu voltei, eu passo os meus fins de semana traduzindo, porque como não é meu trabalho, né, então eu fiquei, olha, desde maio até recentemente, passando sábado e domingo o dia inteiro em cima desse livro, porque esse livro é muito importante, sobretudo, né, no ano eleitoral que a gente vai ter. Então, assim, pessoal, agora resta, assim, as pessoas realmente adquirirem, darem de presente, lerem, porque, embora nada do que ele conte seja novidade para nós, porque nós vimos no Brasil, é novidade você ver que nada é original. A Lava Jato copiou os Estados Unidos, ou mais que copiou, ela é como se fosse uma marionete mesmo dos Estados Unidos aqui no Brasil, um cavalo de Troia. Então, assim, esse livro mostra os bastidores do judiciário dos Estados Unidos e mostra como a atuação é em função de uma guerra econômica, né? E uma coisa surpreendente, assim, que eu estou ficando cada vez mais ciente, pelo que eu tenho acompanhado de notícias que saem e tudo mais, é que o mundo inteiro já sacou, os empresários dos outros países já sacaram que isso está acontecendo, só aqui no Brasil a gente continua achando que a Lava Jato estava combatendo a corrupção e que isso é teoria da conspiração. Já existem leis em outros países que foram adotadas para se proteger dessa extraterritorialidade do FCPA, né? O livro já foi traduzido para o inglês, já foi traduzido para o chinês, para o coreano, para o russo. Mas então, a melhor tradução, né? Mas a melhor tradução, Paulo Crisanto, é para o português, né? Uma tradução maravilhosa. Você já começa pelo título, você já vê o cuidado que a Viviane teve nessa tradução. Assim, né? Não, realmente, Arapuca, muito melhor do que a Armadilha, com certeza. Essa foi a ideia do Salve, a Arapuca é a ideia do Salve. Não foi minha nada. Eu só aprovei. Então, você sabe, Vivi, que tem um livro bastante famoso de um jornalista americano chamado Lawrence de Haven Smith, que ele mostra que o termo teoria da conspiração passa a entrar no jornalismo norte-americano para combater aqueles que duvidavam da história de que o Kennedy teria sido assassinado por um lobo solitário. Então, o próprio termo teoria da conspiração é prática da conspiração. Ele existiu porque existe conspiração mesmo, né? Afinal de contas, o mundo não é cor-de-rosa e não existe fair play, né, nas relações internacionais. Ô Crisanto, aproveitando a deixa, você acha que a teoria da conspiração, assim, essa facada ter sido perpetrada por um lobo solitário? Então, exatamente, né? Uma fakeada ali. E aí eles precisam ter esse discurso, né, Vivi? Porque se toda vez que eles atuam com caras de direita como o Moro e o Dallagnol, eles também precisam, de alguma maneira, fomentar, de outro lado, um discurso que vai fazer isso se encaixar
numa compreensão melhor, numa compreensão mais de esquerda, num sentido bem amplo, assim. Quer dizer, é indiscutível que o Moro e o Dallagnol não são sofisticados, embora, de todo modo, o Sérgio Moro fosse professor aqui da gloriosa UFPR, né, do curso de Direito. E o Dallagnol também é formado aqui pela UFPR. Mas, embora eles não sejam sofisticados, aliás, quanto menos sofisticados eles são, mais isso me parece um indício de quanto sofisticados são aqueles que os manipularam e treinaram. Porque com toda a precariedade que eles têm, eles terem realizado o que realizaram, com toda a conivência da mídia, o que sem imaginar, mas a coisa tão sincronicamente funcionando e operando aqui em Curitiba, na Justiça Federal, os acompanhamentos, com a televisão, com a política, com o Tribunal Federal em Porto Alegre, com a STJ, e até certo momento com a STF, tudo isso tão bem concatenado, alguma inteligência que a gente talvez não conheça por trás, né, me parece provável. Então, quanto a isso, a gente está fazendo 2 livros aqui do caso Pisolato e do caso Márcia Lucena. Nas segundas-feiras é o dia que a gente entrevista a Márcia Lucena, visando fazer o livro, né? E hoje a gente entrevistou, na verdade, o marido dela, que inclusive é um ator global na Nego Lira. É um excelente ator, inclusive, o marido da Márcia Lucena. Eu vi no cinema, assim, o trabalho dele no cinema é incrível, assim, muito bom mesmo. Mas, enfim, o que ele estava falando hoje é isso, assim, também, embora concordando completamente com o Paulo, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, por exemplo, eles acusam ela de ela ter... Ela foi secretária de Estado, né, de Educação, secretária da Paraíba. Do Ricardo Coutinho, né? Do Ricardo Coutinho. E ela saiu em 2015, né? E em 2017 foi feita alguma coisa lá na secretaria e ela foi acusada. Ela chega e fala, desculpa, né? Não tem nada a ver, né? Eu saí em 2015, isso aqui é 2017. Os caras nem retiram, nem assim retira a queixa, sabe? Então, se por um lado é difícil você pegar esses canalhas toscos aí e fazer com que eles façam o que fizeram, por outro lado também eles têm uma facilidade, assim, porque eles não têm que explicar nada, né? Por exemplo, num outro caso dela, ela tem 3 denúncias, eu lembro de 2, lembro dessa e da outra, de memória. A outra é assim, que ela era ligada a um cara lá, porque na agenda dela estava o nome de uma pessoa que era ligada a um cara. Só que junto com o nome estava o telefone da pessoa. E os caras nem ligaram para a pessoa para ver que não se tratava, que era um homônimo, né? Mas tinha o telefone, eles botaram o telefone, podiam ter ligado pelo menos. Era uma professora de escolinha de roça, confundida com uma advogada que trabalha na capital e tal, quer dizer, não tinha o menor cabimento. Então, eu só estou falando disso para dizer assim, por um lado, sim, mesmo assim é muito difícil você manter toda essa, com tanta mentira, mas por outro lado, eles realmente rasgam qualquer, sabe, compromisso com, não é nem com o Kant, como disse o Paulo, né, mas aí é um compromisso até com, sei lá, com a lógica aristotélica mesmo. Se existia um Deus, até com Deus, né? Eles rasgam o compromisso. Até com Deus. Ela sobretudo, né? Ninguém está concordando com você, Paulo. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Opa. Ele fala, mas o rebaixamento cultural no Brasil é certamente parte da manobra de nos deixar mais periféricos. Tem isso também, né? Sim. Inclusive na entrevista do cara, eu fiquei mais de olho nisso, assim, imagina o que os caras não fazem, né, com aquele poder todo, e a sofisticação que o Paulo apontou também, né, como eles agem de uma maneira, né, levantando os perfis e agindo...
Uhum. Um pouco nessa fala aí do Merim, eu gostaria de saber de vocês. Hoje, bom, enfim, o Lula foi recebido com pompa e circunstância na Europa, está todo mundo falando disso, enfim. E hoje saiu um editorial do El País, eu não li, mas o título é alguma coisa assim, Lula, o social-democrata que é a alternativa. Achei interessante o artigo definido, a alternativa à extrema-direita. Parece que numa campanha mesmo que parece que alguns países europeus, pelo menos, estão fazendo em favor do Lula mesmo, não é meramente contra o Bolsonaro, né? Eu gostaria de saber como vocês encaram essa aparentemente escolha pela segunda via, né? Parece que não passa pela cabeça desses líderes europeus ou dessas figuras europeias a mesma preocupação que a gente está vendo aqui de tentar encontrar uma terceira via. Não, eles estão apostando no Lula mesmo. Como vocês veem isso? O que vocês acham que pode estar por trás desse interesse dos países europeus no retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder? Quem fala? Paulo? Então, eu acho, bom, é uma pergunta complexa, né, para a qual nós não temos, acho, todos os elementos, eu certamente não tenho, mas eu vejo que estaria, assim, a avaliação entre dois polos, digamos, de reflexão. Um é que eu acho que o Lula faz bem em buscar esses apoios, né? Eu acho que isso é uma coisa boa, isso é uma viagem bem sucedida, porque ganhando a eleição, eu acho que novamente atua aquela velha máxima do Carlos Lacerda, né? Atribuída que ele falava do Getúlio: não deve ser candidato, em sendo candidato não deve ganhar, em ganhando não deve tomar posse, em tomando posse deve ser um governo JK, né? Acho que falou sobre o Getúlio, acho que JK Não, foi não. isso, acho. Não, foi a eleição do Getúlio em em 54. 50, nem 50. Já houve com o Getúlio? Eu sabia que 50. tinha havido isso com o JK. Mas enfim, é uma máxima bem sintetizada ali, né? Aliás, um oponente sofisticado também da esquerda, do Carlos Lacerda, estava longe de ser também uma pessoa vulgar ou trivial, embora manipulasse outros tradutor de bastante Shakespeare, mais vulgares. E na origem da esquerda, um cara que se chamava Carlos Frederico Lacerda, porque o pai homenageou Carlos Marx e Frederico Engels, então não era alguém que veio. E o Lula é a mesma coisa. Então, o Lula tem que garantir que é ser candidato, tem que garantir ganhar uma eleição mais ou menos limpa, tomar posse e conseguir governar. Então, se ele consegue ter ao lado dele setores importantes da imprensa, da política, da cultura da França, da Alemanha, da Espanha, isso é bastante positivo e ele está se prevenindo adequadamente. O outro polo a que eu me referi seria o aspecto enganador, digamos assim, dessas alianças no seguinte sentido. Primeiro que esses países são todos imperialistas também. A França é uma nação imperialista. A guerra contra a Argélia, todas as barbáries perpetradas contra a Argélia, que hoje fazem, inclusive, o interesse, a fama justa do Frantz Fanon, elas não aconteceram assim tanto tempo atrás, entendeu? Isso é anos 60 que havia essa barbárie toda, a barbárie no Vietnã, que era colônia francesa. Então, Líbia, bem recentemente. Líbia, bem recentemente, Líbia. Exatamente, atribuído muito ali a uma disputa imperialista, até para vender aqueles caças, né, Rafale. Então, eles não fazem o jogo. Então, assim, é inteligente, é correto você fazer uso em proveito próprio dos conflitos interimperialistas, entende? Então, se o imperialismo europeu quer brigar com o imperialismo dos Estados Unidos e a gente pudesse beneficiar disso, eu acho isso super correto, super inteligente e tá ótimo. Agora, no limite, o que vai garantir, eu acho, a permanência do Lula no poder não é assim a sua capacidade de diálogo, etc. Por que é mais capacidade de diálogo? Por que eles deram o golpe em 2016?
tinha tanta concessão, tinha tanto consenso, tinha tanta capacidade de diálogo, tinha tanta articulação positiva, mas num país de semiperiferia, essas pequenas reformas acumuladas no tempo, elas ferem interesses. Então, se não for agora, eu acho que o natural da história é que a roda da história vai girar e nós vamos nos encontrar em algum ponto do futuro no mesmo momento do processo. Um governo reformista muito moderado, mas já há algum tempinho ali, diante de um novo ataque imperialista. Eu acho que não vão ser os sociais-democratas alemães ou os democratas liberais do país que vão realmente nos salvar. Então, se o que está acontecendo é uma visão tática do presidente Lula, de se aproveitar dessas contradições, de ir armando, e ao mesmo tempo saber que ele não pode se garantir só nisso, na sua infinita sabedoria e astúcia política, bem, então só podemos aplaudir. Mas se por hipótese, mesmo que alguns não concordem nem com a hipótese, por hipótese, ele está apostando as fichas todas nisso, que essa galera legal do mundo vai nos salvar, aí eu acho que tão legais assim eles não são. Porque eles também têm essa sofisticação, eles também têm esse discreto charme, né? Sim, sim, Paulo. E eu acho que deriva desse teu excelente raciocínio aí, Paulo, essa pergunta do Júlio, que também é uma coisa que também me preocupa, assim, digamos. Aliás, eu queria comentar, Júlio, que no outro programa que você comentou hoje, quando você falou da língua portuguesa, eu quero dizer que eu concordo plenamente com o meu comentário lá, assunto de bastidor aqui com o Júlio. Mas ele fala o seguinte: o problema da esquerda é colocar as fichas nos outros. Vamos trabalhar e fazer a parte que nos cabe. Não é Lula que tem que garantir, somos nós que devemos garantir. Eu quero dizer assim como o Paulo bem colocou, que a gente não pode botar as fichas lá, né, nesse império europeu, de certa forma, por melhor que seja, por mais... Eu acabei ontem de ler o livro Lula, que acabou de sair. A gente tem toda essa... Não é isso que está em questão, mas a questão é assim, estar na mão... A gente hoje só tem o Lula, a gente só tem essa esperança. Isso não é muito preocupante, Crisanto? Não acha isso muito... Deixa eu comentar. Tem o Paulo, nessa esteira que o Paulo falou, eu me lembro quando teve aquela briga lamentável do Bolsonaro com o Macron, porque ele fez um comentário super... Como é que eu qualifico, né? Sobre a mulher do Macron ser mais velha e tal, uma coisa terrível. Mas o Macron começou a escalar aquelas críticas ao incêndio na Amazônia, e com toda a razão, que fique claro. Mas lá pelas tantas ele argumentou o seguinte: nós também somos uma nação amazônica. E eu achei curioso que nessa hora a valentia do Bolsonaro e dos militares que estavam com eles recuou, porque gostaria eu de ser um presidente em que o presidente da França dissesse isso e eu pudesse responder que não, que eles não são uma nação amazônica, eles são uma nação colonialista no século XXI, é isso que eles são, né? Desculpa interromper, o país com o qual a França tem a maior fronteira terrestre é o Brasil, pela Guiana Francesa. Né? Exatamente. Então isso é uma contradição, né? Isso sem falar esses casos de offshores, empresas offshores, que quase nunca ninguém comenta que isso é uma armação da Inglaterra, né? A grande democracia inglesa é que tem papel fundamental nessas coisas, mas isso é outro assunto. Eu acho que, por outro lado, eu não... eu concordo muito com argumentos que foi o Júlio que falou, né? Que a questão não é o Lula, a gente tem que lutar, e eu concordo com isso. Mas muitas vezes, na nossa experiência de movimento popular, o que a gente viu muitas vezes é que havia a faca e o queijo na mão, digamos assim, para haver uma aliança da presidência da República com os movimentos sociais. E, às vezes, por pudor dos adversários políticos ou das alianças que se construiu, se preferia fingir que os movimentos populares não estavam atuando para tentar... Então, com isso eu quero concluir que eu acho que é nas duas pontas, quer dizer, como o Paulo falou, se tivesse armando um governo Lula que vai se valer dessas contradições interimperialistas
para fazer as reformas que o Brasil precisa com apoio popular e não acreditando no centrão simplesmente, mas mobilizando, trazendo os movimentos sociais para fazer, porque, poxa, o Bolsonaro está o tempo todo mobilizando essa base dele, fascista e maluca, que reivindica o fim do STF, etc. A gente não pode ter um presidente que mobilize o movimento pela reforma agrária, né? A gente não pode ter um presidente que compre a pauta da reforma urbana e com isso mobilize. Eu acho que essas seriam as duas pontas, né? O movimento popular sozinho, me parece que também não é a chave, basta ver o quanto que os movimentos populares, de alguma maneira, recuaram nesse governo Bolsonaro, até por sobrevivência. Então, eu acho que existe uma dinâmica que com um governo progressista, social-democrata que seja no poder, o avanço tem que ser nessas duas pontas, né? Entre essa aliança entre o presidencialismo e a base popular. Deixa eu pedir para você, só para registrar aqui a presença da grande jornalista Niobe Cunha. Boa noite, Niobe, obrigado pela presença. Bom, a gente também já está extrapolando o tempo aqui, mas a conversa tá boa, né, Paulo? Essa questão do Lula, você não quer dar teu pitaco também, Paulo? A gente está muito na mão de um líder, assim? Eu acho que sim, eu acho que é um pouco difícil evitar, assim, eu acho que é da realidade de países como o Brasil, que de alguma maneira seguem por grandes líderes, né? Vários processos políticos contam com grandes líderes carismáticos e tal. Mas, claro, sem dúvida, imagina, quer dizer, o Lula candidato a gente ganha, se não for o Lula, né? Historicamente, a bem da verdade, o Lula procurou minimizar isso, porque o Lula é o grande inspirador, não o único, mas o grande inspirador da criação do que talvez seja o maior partido de massas da história do Brasil, que é o PT. Então, o Lula até teve mais essa consciência. De certo modo, faltou ao Getúlio Vargas, como faltou até ao Brizola. O Brizola tinha um partido, tem, claro, o PDT, mas é um partido importante, mas a penetração do Brizola no meio universitário, no meio sindical, tudo isso era menor do que é a penetração do PT. E, de todo modo, também, eu ainda, para ser bem sincero, vejo que na hora H da história a presença dos grandes líderes ainda é importante, por mais que nós não o desejemos, mas ter ou não ter um grande líder, como em 64, por exemplo, não houve um grande líder de resistência. Havia grandes pessoas que poderiam ter sido líderes, mas por razões variadas não foram. Mas é claro que seria... Eu acho que se esse grande líder agora fizesse a pedagogia da resistência, seria algo importante. Eu sinto que ele o faz, mas talvez não de modo tão abrangente, constante, como poderia, de que uma hora eles vão voltar, e na hora que eles voltarem, é preciso que desta vez a história não tenha o desfecho que teve em 31 de agosto de 2016. Por falar em Lula, acabou de sair uma pesquisa feita das redes, só com não fanáticos, só com não seguidores, assim e tal. E a viagem do Lula foi aprovada por 80% na rede, e a do Bolsonaro foi aprovada por 27%. Nós não podemos estar nessa coisa aí, porque nós estamos não, a gente nós somos é verdade. Eu sou quase messiânico. Graças a Deus, não é mesmo? O chanceler aqui sempre manda umas... Deixa eu ver aqui. Complain nome bonito para lavagem de porcos. Vamos ver aqui. Questão de ordem para baixar o livro pirateado do Lula. Devia ser livro didático dado de graça. Quando era criança, os milicos davam as porcarias.
É mesmo. Melhor, O livro de graça. muito melhor. Muito melhor Você receber o que livro do Lula. pensa que os militares davam. Eu A fiz gente o quê? pagava e ainda devia ter muita propina ali, muito superfaturamento. Eu fiz o ginásio, a gente gente ganhava os cadernos, só que tinha a foto do presidente na capa interna do caderno. Tinha um bonequinho também, né? Tinha um desenhinho assim, de um bonequinho, sei lá, um cidadão. Agora eu não me lembro. Alguém de vocês já leu o Moraes, o livro do Lula? Não li. Tem umas coisas interessantes, assim. Basicamente, é a história de Cristo. A gente sabe a história, é só ler de novo e né, se emociona de novo e tal. Aquela história, né? Exatamente pela repetição e às vezes que ela se sustenta. Mas não é só isso, não. Tem muita novidade ali, assim, pelo menos para mim, talvez não para vocês. Mas, bom, primeiro que na primeira parte que já tinha saído, né? Eu que estava lá, e a Vivi também, lá em São Bernardo, nós não sabíamos que estava cheio de infiltrado filmando. Gente, a gente conversava com todo mundo ali, quer dizer, alguém daqueles lá, tinha 12 infiltrados lá dentro. Inclusive no andar que o Lula estava, tinha 2 infiltrados. Você imagina? Né? O Paulo está falando da sofisticação dos americanos, mas nossa polícia também não é fraca. Né? Isso eu achei uma novidade do livro, por exemplo, entre mil outras, mas uma grande novidade foi a grande decepção quando o Lula perdeu para governador de São Paulo. Eu sempre achava que o Lula não imaginava que ele achava que ia ganhar. Ele até a véspera ele achava que ia ganhar, ele não acreditava em pesquisa, achava que isso era coisa da burguesia. Ele chegou a botar 150 mil pessoas num comício, então ele achava que estava eleito. E como e depois ele teve 10%. E ele tinha resolvido desistir. Quem faz ele voltar, ele desistir da desistência é o Fidel Castro, com um argumento forte. Ele fala: eu entendo, tal, mas você já pensou que nunca, em nenhuma parte do mundo, um operário ganhou mais de 1 milhão de votos? E porque ele realmente, 10% era mais de 1 milhão de votos em São Paulo. 10,77. E esse foi o argumento que tirou ele daquele lugar, porque ele não era, ele ficou, depois dessa eleição, ele não era mais presidente do sindicato, e ele não acreditava mais que algo era possível, né? Ele ficou tão decepcionado com aquilo, ele achava que o trabalhador ia votar em trabalhador e estava enganado. Enfim, isso é só para citar algumas coisas assim, que são muito interessantes do livro. Eu acho muito meritório. Enfim, eu grudei no livro, fiquei lendo, levei 1 dia e meio, acho. Meio grudado no livro para terminar, porque o livro é meio extenso, ele tem 400 e poucas páginas. Deixa eu ver aqui os últimos comentários para a gente encerrar, então, pode ser? Esse eu já li. As baguetes não fazem nada de graça. Ô, Júlio, eu já te perguntei uma vez, baguete que você fala é canhão, é isso? Vocês sabem isso? Acho que é franceses, né? Os eu entendi franceses também, acho que vocês acertaram. É que outro dia ele usou baguete, eu não entendi também. Agora sim. Os ingleses seriam os rosbichos. Os baguetes, agora que eu entendi. Bom, 1h22 já, né? Então, alguém quer completar alguma coisa? Senão a gente vai encerrando por aqui. Acho que podemos encerrar retomando os 2 livros que foram anunciados, né, Salvio? Então, tivemos hoje aí o belo lançamento de Patologias da Modernidade, do professor Gessé Souza, tese de doutorado. De novo errei. Aqui. Livro do Constantini, né? O livro tese de doutorado, defendido na Alemanha em 1991, mostra quase que as origens ali, os fundamentos do pensamento do professor Gessé Souza. O livro tem a orelha do Crisanto Figueiredo, e não só por isso, é uma obra que complementa a bibliografia do professor Gessé e que nós recomendamos. E também o notável Arapuca Estadunidense, livro francês traduzido pela Viviane, que aqui está, e que conta a história do grande processo de lawfare dos Estados Unidos contra empresas, não só como foi no caso do Brasil, mas mostra o contexto global desse tipo de política.
E parabéns novamente, Vi, pela tradução. Essa capa também é da Jussara. E deixa eu só falar uma coisa, assim, eu falei brincando antes da tradução aqui, porque tem mania de dar uma brincadinha, mas falando sério, vocês podem confiar que essa tradução foi muito bem trabalhada. A Viviane, muito responsável, cada dúvida foi muito trabalhada para trazer sem nenhuma ideologia nossa, né? Trazer o autor mesmo, né? Então, porque foi feito também em contato com o autor, né? Em contato frequente foi. Até hoje, né? Sim. Sim, inclusive... Ela se encontrou pessoalmente com ele em Paris? Inclusive, completando até para falar dessa questão ideológica, né, e reforçando esse diagnóstico que os franceses são super imperialistas, eu acho que eles estão na França muito mais ligados no que está acontecendo, justamente porque eles não aceitam ser feitos de capachos como nós somos, né, como feitos. Sim. Então, eles estão muito ligados, inclusive não é uma pauta da esquerda lá, é uma pauta unânime, é da esquerda e da direita, né? Eles abriram uma CPI para investigar essa compra da Alstom e né, foram os diferentes espectros políticos estavam nessa CPI, todos engajados em fazer frente realmente a essa tentativa dos Estados Unidos de pilharem, né, os outros países. Né? Desculpa falar. Muito legal. Muito legal. Olha que o Júlio César está explicando, baguete não é francês, não, baguete é militar, que só tem casca e não tem miolo. Pronto, agora está resolvido. No outro contexto que ele usou, eu falei, ele deve estar falando de canhão, né? Mas agora não tem nenhum nem outro, falando de militares. Então, Paulo, obrigado demais. O Paulo preparou a entrevista com o Gessé Souza, foi uma entrevista maravilhosa, Paulo, parabéns, muito bacana mesmo, foi bem nos temas, super legal mesmo, obrigado. Pena que o Crisanto hoje estava com esse compromisso, porque o Crisanto também estaria super preparado para essa entrevista, né? Não, peço desculpas aí, não ter podido chegar. Foi uma infeliz coincidência isso, mas então muito obrigado a vocês dois. E a presença aqui, né, que deixa tudo mais leve aqui da Viviane, né? Super legal. É mesmo. Obrigado. Obrigada, eu agradeço pelo... Então, desligando aqui, valeu? Falou, Valeu, gente. gente. Tchau, pessoal. Boa noite.